Colossenses capítulo 1, todos encontraram? A partir do versículo 13 diz assim a palavra: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Amém? O texto fala do que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Amém? O que Deus fez? Ele nos tirou. A palavra aqui no original tem alguns sentidos muito poderosos, como Ele nos libertou, Ele nos resgatou do império das trevas ou da autoridade das trevas e nos transportou para o seu reino. E esse reino, Ele dá um nome para esse reino: o reino do Filho do seu amor. Jesus inaugurou, o reino de Deus através do Evangelho, quando Ele veio anunciar: é chegado a vocês o reino dos céus. Então Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí no versículo 14 Ele diz como se deu esse resgate, que jeito que foi esse resgate. Ele veio e roubou? Não, que jeito que foi o resgate? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, foi pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Foi por uma compra, foi um resgate, foi um preço que foi pago. Por isso Ele nos tirou, porque Ele foi lá e pagou, quitou esse preço, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na própria pessoa de Jesus se via a imagem deste Deus invisível, tão poderoso e real e tão cheio de amor. E dentro deste pequeno texto eu quero compartilhar uma realidade ao seu coração a respeito do perdão de Deus. Uma palavra assim tão poderosa, mas ao mesmo tempo uma palavra assim tão mal compreendida por muitos de nós. Uma palavra que nós deveríamos meditar mais sobre ela, pensar mais sobre ela, para vivermos a realidade dela, porque a razão do Senhor de estarmos aqui reunidos como igreja é o perdão de Deus na nossa vida. O perdão de Deus é a chave de todas as coisas, ela abre muitas portas, e pela falta de compreensão do que é o perdão de Deus, muitos de nós, irmãos, sofremos e não desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, pela falta dessa compreensão do que é o perdão de Deus na nossa vida, o poder que tem o perdão. Muitos de nós, irmãos, ainda nos sentimos presos, porque a palavra perdão, dentre tantos significados que ela tem, são vários, o significado mais poderoso é libertar, soltar. Isso é o perdão de Deus. Então todas as vezes que nós nos deparamos com o perdão de Deus, nada mais é do que uma soltura, uma libertação. E isso é muito bom viver isso, porque todas as vezes que nós nos sentimos presos, pesados, e algo é solto, quando nós nos sentimos presos e é solto, nós sentimos um alívio. Não é à toa que o salmista dizia: feliz o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou o próprio apóstolo Paulo em Romanos 4 fala, feliz quem é perdoado, porque todo aquele que se depara com o perdão de Deus, ele recebe um novo sentimento, ele recebe um alívio na sua alma, é tirado dele uma carga. Eu não sei se você já experimentou isso, ou quando você experimentou, em qual profundidade você experimentou o perdão de Deus na sua vida, o quanto que ele atingiu você, o quanto que esse perdão impactou a sua vida, quanto você se sentiu livre e liberto por esse perdão de Deus. Quantos de nós aqui, talvez nessa reunião, irmãos, quantos de nós, ou você que está me ouvindo, quantos de nós talvez já caminhamos com Deus há um tempão e não nos sentimos livres, e essa liberdade não faz parte da nossa realidade? Quantos de nós aqui estamos presos em alguém ou em algo, ou carregamos uma culpa ou um peso por uma situação lá de trás? Como pode você ter se deparado com Deus perdoador e continuar carregando um peso de culpa, continuar se sentindo
preso, uma vez que o perdão nada mais é do que a soltura de tudo que está preso, irmãos. E quando nós temos alguma coisa nos prendendo, é muito ruim, não é? E aí quando solta, parece que é um alívio. Eu imagino alguém que já talvez tenha experimentado uma prisão de verdade, né? Ter um limite, né? Você está impedido de ir e vir, o quanto que é ruim. Aí quando solta, né? Quem talvez já, né, teve o desgosto de experimentar uma prisão, ou se você esteve trancado num lugar que não conseguia abrir depois que te soltou, né? Talvez, quantos aqui, não precisa levantar a mão, já teve prisão de ventre, por exemplo, só para você entender, né? Depois que solta, que alívio que é, não é? Não é bom? Tudo que solta é bom, irmãos. Tudo que liberta, tudo que solta na nossa vida é bom. E o que o Senhor fez com você, ao alcançar você? Nada mais do que soltar e libertar você. E às vezes a gente não entende. Nós não temos o entendimento do que é essa libertação, essa soltura, essa sensação, essa convicção, essa nova realidade. Ele nos resgatou das trevas, nos soltou do que nos prendia e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Precisamos experimentar isso, viver esta realidade. E por não compreendermos essa realidade, muitos aqui já estiveram diante de Deus para desfrutar do perdão, e ainda assim a sua consciência e o seu coração não conseguiu assimilar o tamanho desse perdão de Deus para a sua vida. Eu sempre procuro ensinar que quando você vai chegar diante de Deus para pedir perdão por algo, faça isso uma única vez. Não se chega perante Deus, a não ser que você não tenha sido sincero, mas não se chega perante Deus duas vezes para pedir perdão da mesma coisa. Por quê? Por quê, pastor? Porque uma vez que você chegou perante Deus, Ele te soltou daquilo. E você, quando chega a segunda vez para pedir perdão da mesma coisa, é como se você não tivesse acreditado ou dado crédito que Deus tenha realmente te libertado. E aquilo que Ele te perdoou, nunca mais pesará na sua vida. Agora veja a profundidade do que é o perdão de Deus na sua vida. Ele solta. Para que Ele solta? Para você ser realmente livre, completamente livre. Deus poderia pegar a nossa vida e diante de uma confissão de pecado, diante de algo que nós tivéssemos diante dEle, Ele dissesse assim: eu vou te libertar, eu vou te perdoar, mas agora você deve me servir pelo resto da sua vida. Eu quero que agora você esteja na igreja, você ore tantas vezes por dia, você jejue, eu quero que você ajude as pessoas, se envolva nos serviços. Deus poderia muito bem fazer isso, mas Ele não fez e nunca fará. A libertação de Deus para conosco, o perdão de Deus para conosco, ele não está atrelado se você vai andar com Deus ou não. Nunca Deus pediu, ao nos perdoar, nunca Deus exigiu a nos perdoar que nós andássemos com Ele, que nós agora estivéssemos presos a Ele. Se o perdão é soltura, Ele não iria te prender nele. Então nós servimos a Deus por quê? Servimos a Deus por amor. Servimos a Deus porque agora somos livres. Entenda algo ainda mais forte. Se você, ao ser perdoado, disser assim para Deus: não quero mais saber do Senhor, não vai mudar nada o perdão que Ele te deu. Ele não vai te castigar, jamais. Tudo aquilo que Ele tirou das suas costas, o peso da sua consciência, do seu coração, se você disser assim: não quero mais saber de Deus, Ele não devolve a dívida para você, não devolve o peso para você, não vai castigar você daquilo que uma vez Ele decidiu trabalhar na sua vida. Então, pecados confessados e perdoados são pecados completamente inexistentes. Ao entender o que é o perdão de Deus, irmãos, é algo muito forte, muito tremendo. Tem um texto na Bíblia, lá em João capítulo 8, quando aquele famoso texto que eles pegaram uma mulher em adultério. Na verdade não foi só em adultério, eles pegaram ela em flagrante adultério, e a lei da época exigia que tal situação a pessoa deveria ser apedrejada até a morte. Levaram aquela mulher até Jesus. É óbvio, quem levou ela até Jesus, levou ela
para poder testar Jesus, porque se Jesus fosse contra a lei da época, aí eles teriam muitos motivos para falar contra Jesus. Levam aquela mulher até ele e declaram a lei, né? A lei nos diz que nós deveríamos apedrejar essa mulher até a morte. O que o Senhor diz? Só que o texto, ali em João 8, diz que eles tomando a mulher consigo. Aquela palavra tomando a mulher consigo é muito forte. Esse texto ele é perfeito para a gente entender o que é o perdão. Porque quando o texto diz assim, tomando a mulher consigo, aquela palavra no grego significa catalambano. Eles retiveram aquela mulher, não deixaram ela sair, seguraram ela para eles e levaram até Jesus segurando ela, retendo ela. E é assim, quando a gente não entende o que é perdão, a gente não solta, a gente retém. Já o perdão é totalmente o contrário, a gente solta. E então, a Bíblia diz que Jesus começou a escrever no chão. Um monte de gente chuta, o que será que Jesus estava escrevendo no chão, né? Enquanto eles estavam questionando, né? E imagina o povo falando assim, e aí, vai falar ou não vai? E Jesus rabiscando o chão, rabiscando, né? Eu penso que Jesus estava escrevendo o pecado, todo mundo estava ali assim no chão, né? E escrevendo no chão, rabiscando. De repente Jesus levanta e diz assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí o texto diz que além deles reterem a mulher, eles também tinham outra coisa que eles seguravam na mão. O que era? Pedras. E aí a palavra diz que eles soltaram as pedras, que é esse termo de liberar. Então eles soltaram, liberaram as pedras, foram embora. Jesus fala assim para ela, onde estão os seus acusadores? Ela fala, não tem mais nenhum. E aí ele diz assim, nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Jesus disse o que para ela? Vá e não peques. Ele soltou aquela mulher, aquilo que ele liberou aquela mulher, nunca mais seria cobrado de novo. Na sua vida a mesma coisa, não se conta a história daquela mulher depois. Tem um monte de gente que chuta um monte de baboseira, né? Aquele artista doido lá, né? Que fala que aquela mulher era Maria Madalena, ou como se fosse, não, a Bíblia não conta quem era essa mulher, o que aconteceu com ela depois, mas eu imagino que o perdão deve ter impactado ela de alguma maneira, porque quando o verdadeiro perdão, quando nós entendemos e ele tem um impacto na nossa vida, nós passamos a servir a Deus por amor. Como aquele texto de Lucas 7 também, que diz que Jesus estava na casa de Simão Pedro, e quando ele entrou na casa de Simão Pedro, Simão não fez nenhum tipo de cortesia que regia na época para receber alguém e mostrar hospitalidade. Tinha que oferecer água para lavar os pés, porque não tinha calçado fechado na época, beijo. Jesus entrou na casa daquele homem como convidado, mas não teve nada disso. E o texto diz que de repente entra uma mulher, invade a residência, sem ser convidada, e começa a chorar e a lavar os pés de Jesus com as lágrimas dela. E como se não bastasse, ela tira o cabelo, porque mulher não andava com o cabelo solto naquela época, por uma questão de honra ou sensualidade, porque o cabelo era uma descoberta muito sensual, né, para a mulher naquela época, e ela solta o cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo. A cena foi tão forte, que aquele homem que estava ali, vendo aquela cena, ele não soube interpretar aquela cena, porque ele entendia assim, como pode? Porque uma pessoa com a cabeça ruim, talvez interpretou aquele carinho, aquele amor, talvez de uma forma assim, muito carnal, muito leviana, e a Bíblia diz que aquele homem começou a pensar no coração dele assim, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem essa mulher que está tocando ele é uma pecadora. Mas Jesus, conhecendo o que estava no coração dele, Jesus então dá um sermão para ele. E fala para ele assim, olha, eu entrei na sua casa, você não me deu beijo de boas-vindas, você não me deu água para lavar os pés, mas essa mulher, ela rega os meus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. E sabe por que ela faz isso? Porque existe uma realidade sobre o perdão e sobre o amor. E aí Jesus fala aquela famosa frase, acho que versículo 47 ou 46, e ele diz assim, quem muito é perdoado, muito ama, ou quem pouco é perdoado, pouco ama. O nosso amor tem uma relação muito íntima com o entendimento do que é o perdão. Às vezes você olha para você mesmo, ou se questiona assim, por que a minha vida não é mais consistente com Deus? Por que eu não sou tão fervoroso com Deus? Eu tenho uma resposta para você. Falta de entendimento do que é o perdão, porque se nós entendêssemos profundidade do que é o perdão, o quão valioso é o perdão, seríamos cada vez mais apaixonados por Deus. Você quer amar Deus mais profundamente? Entenda mais o que é o perdão, ore e peça ao Espírito Santo que você quer aprender sobre o perdão.
Peça para Ele ensinar você de onde Ele te tirou espiritualmente, qual o valor desse perdão. Você acha que Deus fez troca com você? Deus não fez troca conosco, irmãos. Deus, a nos perdoar, Deus não exigiu que a gente fosse completamente dele agora você é obrigado a me servir. Eu te soltei de uma prisão para te colocar em outra prisão? Não, Ele te soltou para você ser livre. Agora, nesta liberdade, se você quer servir a Deus, amém, você serve. Agora, se você não quiser, você não precisa servir. Lá em Marcos capítulo 18, Jesus conta mais uma história que fala a respeito do perdão. E ali, quando Jesus está falando a respeito do perdão, Jesus tem aquela frase famosa, né, sobre perdoar 70 vezes 7. Pedro chega para Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Ele pergunta. Até 7 vezes? Pedro já estava usando um nível altíssimo, porque naquela época, a pessoa de coração mais bondoso que tinha, perdoava 3 vezes o ofensor da mesma ofensa. Então, quem naquela época perdoava o ofensor 3 vezes, era uma pessoa assim extraordinária, porque não era comum perdoar alguém. Então, até 3 vezes, no que regia a lei da época, né, dos judeus, e no Talmud eu acho que fala um pouco a respeito disso, diz que 3 vezes era assim, algo extraordinário. E aí Pedro, sabendo que o nível de Jesus já é um pouco mais alto, ele já levanta para 7 e fala assim: eu devo perdoar até 7? Já que a lei diz que é 3, então eu devo ir a mais? 7? Aí Jesus responde para Pedro, né? Até 7 não, Pedro, mas até 70 vezes 7. É lógico que Jesus não está falando que tem que perdoar 490 vezes a mesma pessoa, mas Jesus está elevando ali. E aí Jesus começa a falar a respeito da relação do perdão, e aí ele conta uma história. E aí Jesus diz assim: havia um rei, e esse rei representa Deus, decidiu prestar conta com o povo, com seus conservos, e havia um homem que lhe devia 10.000 talentos. E chegando diante desse homem, esse homem disse assim para ele: sê misericordioso comigo, que tudo te pagarei. Então Jesus conta que este rei, que representa Deus, disse assim para ele: pode ir embora, eu te libero, sua dívida está perdoada. E ele diz que foi embora. Mas havia um outro que devia a este homem, que havia sido perdoado, e devia a ele 100 denários. A diferença de 100 denários para 10.000 talentos é gigantesca, irmãos, é gigantesca. E esse homem que devia 100 denários diz assim para este credor: sê misericordioso comigo e tudo te pagarei. Ele usa o mesmo termo que o outro usou: sê misericordioso comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis ser misericordioso com ele, ele quis reter ele. Ele não soltou, ele não liberou. E aí Jesus explica, através dessa passagem, a diferença que é em relação ao nosso pecado perante Deus. Que tamanho que é o nosso pecado. Talentos, irmão, 10.000 talentos, eu confesso a vocês que eu tentei fazer essa conta um monte de vezes. Inclusive hoje de manhã, ministrando essa palavra, tinha um irmão que tentou fazer a conta comigo no intervalo, nem ele conseguiu. Olha que o irmão, né, é o Gil, né? Quem conhece sabe como é que é, né? Ele não deu conta também de fazer a conta. Porque um talento, irmãos, é 30 quilos de ouro. A grama do ouro custa R$350. 1 quilo, 1.000 gramas. Então, quanto custa 1 quilo de ouro? R$350.000. 1 quilo. 10.000 talentos. Eu já perdi. Faz 10.000 talentos. Se um talento é 30 quilos, 1 quilo, 350.000. Eu sei que dá trilhão isso aí. Trilhão. Ao passo que 100 denários, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador médio, ganhava um salário mínimo na época. Lógico, não existia salário mínimo, né? Mas era a base salarial mais tranquila e mais rasa e mediana que existia na época. Ou seja, em média, se fosse hoje, R$45 a R$50 o dia. Então, esse devia 5.000 e esse devia trilhões, bilhões, sei lá quantos que dava. E o rei soltou ele, liberou. Esse rei representa Deus. Esse rei não poderia ter falado para ele assim: olha, vem me servir, eu perdoo você, mas você vai me servir. Não, o rei liberou e soltou ele. Só que ele não tinha entendimento do que era esse perdão. Por quê? Porque ele, quando chega no rei, o que ele diz assim? Sê misericordioso comigo e tudo te pagarei. Como vai pagar uma dívida impagável? Como que Deus vai cobrar você de uma dívida impagável? Nunca vai te cobrar. Seus pecados, os meus pecados, irmãos, nós não conseguimos pagar,
Por isso muitos de nós temos uma consciência como desse homem, ainda queremos pagar. Você acha que é servindo a Deus que você vai pagar os seus pecados? Já foram perdoados de graça, viu, querido? De graça. Não é o nosso serviço a Deus, não é fazendo alguma coisa como se fôssemos bonzinhos que nós vamos conseguir resolver o nosso problema, que já está resolvido, que já está perdoado. Ixi, pastor, mas eu já pequei depois, continuo pecando, eu sei que a minha vida é frágil, vou pecar. A Bíblia também explica: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado justo perante Deus, Jesus o justo. Jesus é o nosso advogado. Por isso ele disse para aquela mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais, porque Jesus não era o juiz dela. E ainda hoje, querido, Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado. Ele não está aqui para nos condenar, Jesus veio nos libertar, Ele é o resgatador, Ele continua nos perdoando, e o perdão está à nossa disposição. Só não desfruta quem não entende, só não desfruta quem não quer. É só assim. E se nós confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente entende o que é perdão, irmãos, nossa canção para Deus toma uma nova tonalidade. Nosso fervor, ele vai para um novo nível. Nossa intensidade de amor por Deus muda. Deus, se eu fosse Deus, talvez eu agiria diferente. Muitos aqui, talvez eu imagino também. Ah, estou perdoando, então agora eu vou segurar você para mim, tá? Então agora você vai me servir, você vai fazer isso, vai fazer, eu quero você na igreja, ó, tá precisando de gente no ministério infantil, tá perdoado? Então, 10 anos no ministério infantil, tá? Ó, 10 anos para servir aqui na igreja. Ó, eu ia começar a arrumar um monte de coisa, mas Deus nunca fez isso e não vai fazer, não é caráter dele. Ele te perdoou para você ser livre, não vou obrigar você a servir a Ele. Ué, então estou livre mesmo? Está livre, irmão, está livre. Só que quando a gente não expressa o nosso amor a Deus, isso representa que a gente não entendeu nada do que é o perdão, porque Jesus disse o que lá em Lucas 7,47? Quem pouco é perdoado, pouco ama. Então a nossa pouca intensidade do nosso amor para com Deus representa o nosso pouco entendimento do que é perdão. Quanto mais a igreja aprender o que é perdão, mais fervorosa e apaixonada ela vai ser por Deus. Mais livre nos tornamos e mais constrangidos ao amor de Deus nós ficamos. Você acha que são os seus pecados que vão te condenar? Não, não são. O que vai condenar você é a sua ignorância em não absorver tão grande salvação de Deus ter enviado Jesus Cristo aqui na terra para morrer pelos seus pecados e libertar e pagar todos eles. Quando Deus decidiu enviar Jesus e os anjos visitaram Maria, lembra? Lá em Lucas capítulo 2, quando os anjos visitaram Maria, os céus cantaram: glória a Deus nas alturas, bondade de Deus a todos os moradores da terra. Os anjos cantaram tanto, 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 porque ali representava toda essa libertação e o perdão de Deus para a humanidade. Tem uma historinha que eu contei, me lembrando a respeito do perdão, e que ela ilustra perfeitamente o que é o perdão de Deus, e como a nossa ignorância nos torna cada vez mais presos. Havia um rapaz que morava numa pequena cidade há muito tempo atrás, e ele havia cometido um crime e havia sido condenado à morte por esse crime. Só que ele era um rapaz muito querido pela cidade, uma pequena cidade, muito querido. E todo mundo ficou muito triste, porque ele era muito legal. Vocês já viram aquela pessoa assim que tem um desvio de caráter muito grande, mas ela é muito legal? Então, era esse rapaz era muito legal. E o que aconteceu? A cidade gostava muito dele, então a cidade começou a escrever várias cartas direcionadas ao governador, pedindo ao governador, por favor, que soltasse aquele rapaz, que não o condenasse à morte. De tanta carta que chegou, o governador ficou assim, intrigado, e falou assim: eu quero conhecer esse rapaz, tão bem que o povo fala desse rapaz. Então o governador se vestiu de pastor, de religioso, pegou uma Bíblia, pegou a carta de perdão, colocou dentro da Bíblia e foi visitar o rapaz na cadeia. Quando chegou na cadeia, o governador, travestido de pastor, de religioso, tentou falar com o rapaz, mas o rapaz era muito hostil, xingou ele, mandou ele embora, falou para ele levar aquela Bíblia embora, que ele não queria ouvir nada sobre Deus e nada disso. E então o governador, depois de insistir tanto, foi embora. Quando o governador saiu, o carcereiro chegou ali e falou assim: ô seu burro, sabe quem estava aqui? Ele falou: um religioso, um pastor falando de Deus aqui, mostrando Bíblia. Eu falei: não, quem estava aqui era o governador.
E sabe aquela Bíblia que ele estava querendo te mostrar? Dentro dela tinha a tua carta de soltura. Ele disse, não acredito. É verdade. Moral da história é que ele foi condenado à morte. Mas antes de morrer, aquele rapaz pediu a oportunidade de falar. E ele disse assim, eu não estou sendo condenado pelos crimes que eu cometi. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei. Assim é na nossa vida, irmãos. Você acha que o que vai te condenar são os seus pecados? O que vai condenar você é a sua ignorância em não absorver tão grande salvação e o perdão de Deus na sua vida. Você está vivo agora? Está respirando? Tem perdão para você. Você vai querer dormir hoje com o peso dos seus pecados ou vai querer receber o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz há 2020 anos atrás? Que preço tão grande! Qual o pecado seu que não pode ser perdoado e que o sangue de Jesus não pode cobrir na sua vida? O que Deus não pode fazer por você? Quando nós entendemos o peso do perdão de Deus na nossa vida, irmãos, não só nós desfrutamos dessa liberdade, mas também fica um pouco mais fácil perdoar as outras pessoas e aceitar o perdão de Deus. Quantos aqui talvez andam pedindo perdão a Deus da mesma coisa todo dia? Sempre, sempre. Para, meu irmão. Pediu uma vez, você está livre. Está perdoado. Você reconheceu, confessou, porque não adianta também, se a gente não confessa, não é perdoado, né? Você não confessou, você confessou, está perdoado, meu irmão. Para que ficar nessa aí de novo? Você vai chegar, é como se aquele homem que foi perdoado de 10 mil denários, fosse lá no rei de novo no outro dia e falasse assim, eu vim aqui para ver se está livre mesmo? Certeza? Você não quer pensar melhor? Quando você chega na segunda vez para Deus, é como se falasse assim, se eu tenho certeza que você vai me perdoar? Já perdoou, já não tem mais peso. Óbvio que isso humanamente é diferente. Você ofendeu alguém, brigou com alguém, né, teve um problema com alguma pessoa, essa pessoa não é Deus, viu? Memória dela, ó, pode ser que ela vai ficar ali um inferninho na sua vida, né? Te espetando, talvez por muito tempo. Você dá um jeito de sair de perto dessa pessoa que fica te espetando aí. Mas não é isso que vai pesar na sua vida mais espiritualmente. O que Deus perdoou, irmãos, está perdoado. Bola para frente, tira esse peso do seu coração, acabou. Se um homem, uma pessoa, um ser humano está te segurando ainda, é um problema dele, você é livre perante Deus. Porém existe outra realidade. Quantos aqui talvez estão segurando outra pessoa, porque você não perdoa? Tua dívida perante Deus era talentos, e a dívida dessa pessoa com você é denário, simplesmente denário. Quando você entender de onde Deus te perdoou, vai ficar um pouco mais fácil para perdoar os outros. É lógico, talvez você está me ouvindo falar isso, e você talvez diga, mas você não sabe o que aconteceu comigo, pastor. Irmãos, perdoar não é fácil para nós que somos humanos. Perdoar é algo muito divino e muito especial. Para alguns é mais difícil ainda. Talvez outros sofreram algumas situações assim terríveis, mesmo no âmbito familiar, e você está retendo aquela situação. Mas o entendimento do perdão de Deus na sua vida vai te ajudar a ficar um pouco mais fácil, a compreensão e ajudar você a perdoar essa outra pessoa. Decida. Tua memória, você vai continuar lembrando o que fizeram contra você. Como te maltrataram, ou se foi um abuso, uma traição, uma briga. Tua memória está aí. Eu não espero que você perca a sua memória, porque isso é doença, né? Chama amnésia. Você vai continuar sabendo, mas decida perdoar. E aí Deus vai te dar graça para você soltar. Não segure, não faça que nem aqueles homens que pegaram a mulher e não soltaram, seguraram ela, seguraram as pedras, até que houve um confronto de Jesus e eles soltaram as pedras. Solte quem precisa soltar, que o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai ser com você. O desejo do meu coração é que essa igreja seja especialista no perdão, que você entenda profundamente o que é o perdão de Deus na sua vida, para você não carregar esse peso. O quanto o inferno não quer que você saiba o que é perdão, porque ele sabe que todo mundo que não entende o que é perdão não consegue ser livre para avançar. Você deixa de sonhar, você deixa de desfrutar da família, os dias estão terminando, os dias são maus, tanta coisa, e você fica amarrado aí em coisas que Deus já te perdoou, já soltou. É como se Deus tivesse ido na sua cela e destrancado a cela, e você fica lá dentro, sem sair. Te soltou, irmão, está perdoado, está livre diante do Senhor. Desfrutar disso é um benefício gigantesco, que todos nós precisamos desfrutar. Deus já deu isso para você, que a partir de hoje,
Se existe algum pecado para você confessar, faça isso, enquanto nós estivermos orando aqui. Se existe alguém para você perdoar, faça isso também através desse entendimento, e que você saia daqui hoje completamente livre dessas portas, livre, com a consciência livre diante de Deus. Talvez você está me ouvindo falar sobre perdão, e você já perdeu muita coisa na sua vida por não entender isso. Talvez foi embora casamento, foi embora relacionamento com pai, com mãe, talvez até uma situação de alguém que até já morreu e nem está aqui, e você não conseguiu se libertar, talvez um problema com o irmão de sangue, talvez uma situação profissional, algo assim com um amigo, alguém que era muito querido, um problema que você teve na sua vida, mas Deus não trouxe você aqui hoje à toa. Essa palavra precisa ter efeito na sua vida. Receba o perdão, libere o perdão, viva este perdão, é a sua soltura, amém? Então hoje, saia daqui com esse alvará de soltura, você é livre, Deus não te obriga nem a servir Ele. Se você vai servir, assim como eu, vamos servir por amor, é por amor, irmãos, tá? Não é por medo, não sirva a Deus por medo, sirva a Deus por amor, tá? Eu estou falando a verdade, porque se fosse falar por mim, eu ia querer passar um medinho em você, tá? Porque eu, quando conheci o Senhor, eu achava que quem conhecesse o inferno ia servir a Deus mais fervorosamente, mas eu pedi para Deus por muito tempo, no começo da minha conversão, para Deus me levar para conhecer o inferno pelo menos uns minutinhos, porque eu achava que eu ficaria mais firme, mas nunca Deus me levou. Essa era a minha ignorância, porque eu não entendia o que era perdão. Porque, irmãos, para Deus ter você para Ele não precisa te mostrar o inferno, para você ficar com medo e pular no colo dele, não precisa. Para você ficar no colo de Deus, basta Ele mostrar o coração dele para você. Então, ou a gente vai servir a Deus por amor, irmãos, ou não tem outra razão que possa valer a pena. Eu disse de manhã que tem gente que às vezes até merecia dar uma voltinha no inferno, ficar uns minutinhos ali e depois voltar, né? Mas Deus não sou eu, né? Graças a Deus, não é verdade? Deus não sou eu, Deus não pensa como eu, essa não é uma realidade. Obviamente Deus nos perdoou, e o reino dele chama o reino do Filho do seu amor. Não estou falando que Deus faz concessão para pecado, porque Ele não faz. Pecado continua sendo pecado, pecado separa o homem de Deus, pecado que não é confessado não tem perdão. Então nós precisamos manter o nosso coração limpo, ter uma vida santa, irmãos. Vamos aproveitar a nossa vida. Você está com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você está respirando aí, desfruta a sua vida. Você não sabe quanto tempo você tem, aproveita o perdão de Deus, deite tranquilo, você vai dormir em paz hoje, você é livre, Deus te ama, você é livre para servi-lo, para honrá-lo, para amá-lo. Viva essa liberdade, porque o inferno não gosta que a gente saiba que somos livres e temos uma vida adiante. Tudo o que aconteceu com você no passado, o Senhor já levou na cruz, e você está perdoado para viver a sua vida e amá-lo com toda a sua intensidade, amém, queridos? Vamos orar por isso? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Não rejeite tão grande salvação, não rejeite, não rejeite o que Jesus fez por você, por nós, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, para morrer por nosso lugar. Foi um preço pago com sangue, não foi com moeda, não foi com dinheiro, não foram reinos que foram doados, entregues, não, foi o sangue do seu próprio Filho, um preço altíssimo, que pagou uma dívida impagável, né? Que seja 10.000 talentos, se fosse, né? É só uma alusão ali que Jesus fala, mas essa dívida impagável já foi toda quitada por nós, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando por você, se existe algum pecado a ser pedido perdão, você pede ao Senhor. Se você precisa perdoar alguém, fale o nome dessa pessoa em oração, enquanto o louvor estiver sendo ministrado, libera essa pessoa, fala: Senhor, o Senhor sabe que é difícil para mim, mas eu decido liberar, ainda que eu não tenha o sentimento, mas eu decido perdoar fulano de tal. E perdoa, meu irmão, perdoa, seja quem for, libera, você vai sair daqui livre dessas portas, livre, para amar a Deus, baseado numa escolha sua, em nome de Jesus, amém? Pai, quero abençoar meus irmãos aqui. Oro, Senhor, para que não haja um coração sequer aqui preso ainda. Senhor, que através dessa palavra, correntes fiquem no chão dessa igreja.
Senhor, que cordas fiquem no chão dessa igreja, que não haja uma mão fechada que esteja retendo uma pedra ou retendo alguém. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos libertou e nos comprou com sangue precioso. Quero abençoar cada vida, quero abençoar os casamentos, abençoar as famílias. Senhor, que cada homem e mulher aqui desfrute da vida que o Senhor lhe deu, com seus filhos, com seus pais, com seu marido e esposa, que desfrute dos talentos que o Senhor lhes confiou, do trabalho que o Senhor lhes confiou, da saúde do corpo que o Senhor lhes deu. Senhor, nós não temos noção quantos dias teremos para viver, mas nós vamos viver eles em liberdade, vamos viver eles para a Tua glória. Meu irmão e minha irmã, eu te abençoo. Aproveite esta oportunidade que o Espírito Santo está falando sobre o seu coração, está falando na sua vida, te abençoando com esta realidade que já aconteceu. Você já foi perdoado, e daquilo que você já foi perdoado, que você já confessou, receba esta libertação na sua vida. Seja livre, e daquilo que você está confessando e pedindo perdão ao Senhor, Ele também te perdoa. Se você o faz de coração, se você o faz com sinceridade, teus pecados te são perdoados. Vai, você não precisa ficar retido, vai e não peques mais. Você é livre, nada pesa sobre você diante de Deus. Tu és filho amado, tu és filha amada, nada pesa sobre o seu coração. Tudo aquilo do passado, sejam coisas terríveis, sejam palavras tão terríveis que foram ditas, o Senhor é aquele que perdoa, é aquele que te dá um novo tempo, uma nova história, uma nova vida, em nome de Jesus. Aproveite essa oportunidade, vai falando com Deus, desfrute desse perdão.